Olá, meus queridos irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco no dia de hoje. Hoje eu gostaria de trazer um aconselhamento aos casais que têm passado por crises, dificuldades, né? E isso tem se intensificado nesses últimos anos após a pandemia, visto que as pessoas tiveram que conviver diariamente umas com as outras dentro dos seus próprios lares, e isso trouxe um distanciamento entre as famílias, crises conjugais e dificuldades, né, que hoje eu creio que esteja assolando a maioria das pessoas que são casadas ou que têm algum relacionamento mais sério. Então eu gostaria de ler um texto para os irmãos, baseado na palavra de Deus e o que Deus acha a respeito disso, o aconselhamento que Deus dá para os irmãos para superar esses momentos de dificuldade. Você que quer lutar pelo seu relacionamento, seja homem ou seja mulher, esteja passando por essa dificuldade, chegou a hora agora de escutar a sabedoria divina e o aconselhamento de Deus para que você consiga superar essa dificuldade e manter algo que é tão precioso para o Senhor, que chama-se família. E a família é a união de dois corpos, onde eles se tornam um só. Após essa declaração. Então vamos lá, irmãos. Filhos pequenos correndo para lá e para cá, fraldas, os afazeres domésticos, a competitividade do mercado de trabalho, o desgaste do dia a dia, no emprego e etc. A mulher moderna vem, mesmo aquela que trabalha fora, está sempre sobrecarregada. Muitas têm jornada dupla, cuidam de casa e têm emprego. À noite, quando vão se deitar, elas estão exaustas, só pensam em dormir, mas o seu marido, que também teve um dia atribulado, apesar de cansado, gostaria de ter momentos de intimidade com sua esposa. Muitas vezes a vida corrida do casal pode interferir e prejudicar o seu relacionamento conjugal e sexual também. Há mulheres que dizem não ao seu marido porque estão cansadas e deprimidas, contrariadas, magoadas, estressadas e assim por diante. Mas a palavra de Deus ensina que não é correto privar o cônjuge da relação sexual, a não ser que haja concordância entre os dois, que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que haja concordância e de não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar às orações. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5, a palavra de Deus diz isso. Quando há concordância entre os dois, aí sim é correto os dois não terem relações sexuais, um se negar ao outro. Quando uma pessoa ama o seu cônjuge, ela não é egoísta e é capaz de comunicar os seus sentimentos. Então tem que sempre haver esse diálogo nesses momentos. Se o irmão ou a irmã não está se sentindo bem, confortável com aquilo, então que sente e converse, seja claro, sabe? Ao invés de guardar isso para você, ficar em silêncio às vezes, porque o outro não sabe o que o irmão ou a irmã está passando, o que aconteceu durante aquele dia. Então seja sincero com seu cônjuge e seja explícito nos seus sentimentos, para que o outro possa ter realmente uma leitura exata do que está acontecendo e assim vocês conseguirem chegar a um ponto que seja confortável para os dois. O verdadeiro amor, ele procura sempre uma reconciliação. Ele encara o relacionamento sexual como uma oportunidade de sentir prazer e não como uma obrigação ou um trunfo usado para manipular e punir o seu parceiro. Muitas pessoas, às vezes, dentro de relações doentias, né? Porque isso não é normal, não é natural. Usa a relação sexual como uma moeda de troca. Se você não fizer isso, eu não vou me deitar com você. Se você não concordar com isso, eu não vou mais ficar com você. E o sexo, ele não é usado para isso, ele não foi criado por Deus com esse objetivo. Então os irmãos têm que prestar atenção nisso e não deixar cair nessa armadilha do inferno, porque isso não vem de Deus, não provém de Deus. Você acha que Deus criou o sexo entre um homem e a mulher, um ato tão bonito, tão respeitado por Ele, para que os outros
utilizem isso para barganhar qualquer tipo de atitude ou sentimento que venha a ter com os outros, com outro cônjuge. Isso não é correto, irmãos. Isso não é correto. Eu sei que hoje em dia isso acontece demais dentro dos casamentos, dos relacionamentos, mas isso não provém de Deus. Deus não concorda com essa atitude. Todos os casais que se desentendem às vezes, mas devem sempre procurar a reconciliação, conversar abertamente a respeito do acontecido que gerou o conflito. O amor deve ser um termômetro do relacionamento do casal. Então, o amor sempre vai ser a base de tudo, que vai fortalecer e sustentar esse relacionamento. Irmãos, eu gostaria de me alongar mais. Esse assunto ele é muito extenso, mas eu acho que através dessas palavras eu consegui demonstrar um momento que a sociedade tem vivido, uma atitude que os casais têm tomado ultimamente em relação à vida sexual, e que isso sirva de alerta, né, para que vocês sentem, conversem e que o amor sempre prevaleça, porque tem um sentimento que ele é detestado pelo inferno, pelo diabo, que é o pai da mentira, chama-se amor, e é a base das famílias. Por isso que ele ataca tanto as famílias, os relacionamentos. Ele não está ligando para o que o irmão ou a irmã venha sentir ou as consequências dessa atitude. Ele quer destruir, acabar e roubar. Esse é o objetivo do inferno aqui na terra hoje, né? De Satanás, Lúcifer, que é esse anjo. Ele não existe anjo caído. Ele é um anjo que achou que poderia ser mais do que Deus, e Deus baniu ele do céu. Ele não caiu. Isso é uma visão lúdica e errônea da trajetória de Lúcifer, que eu poderia falar mais em um outro vídeo, outra oportunidade, mas ele está focado no irmão e na irmã, na destruição do seu relacionamento. Então toma cuidado, porque há como a gente contornar isso e se precaver para que isso não ocorra dentro da sua própria família. Amém? Que fique essa mensagem para o dia de hoje. Espero ter ajudado o irmão ou a irmã, e a paz do nosso Cristo Jesus. Amém.